com você e com vocês falando do que a gente mais ama, né? Que é o turismo. Eu acho que, eu digo, é para quem tem aquele DNA, né? De sangue na veia, Com certeza. de servir, porque é uma indústria extremamente encantadora e extremamente para quem gosta de trabalhar. Né? Eu digo, existem todos os setores, normalmente você tem aquela carga horária de 8 horas por dia, não só o hoteleiro que trabalha 24 horas por dia, 7 dias na semana, não tem férias, não tem Réveillon, não tem carnaval. Então, quando o povo está tirando férias, a gente está viajando, e agora, quando o mundo está nesse colapso, a gente está trabalhando mais do que nunca, né? Remarcando viagem, entrando em contato e se fazendo presente na vida dos nossos clientes. Por isso que a gente está aqui Exatamente. hoje, né? Para discutir algumas estratégias, para pensar junto e para crescer junto, né? Porque alguns estão só assistindo Netflix, outros estão pensando na retomada. É verdade, é verdade, é verdade. E eu sou vendedora, eu gosto igual a vocês, eu amo agente de viagem, eu gosto de estar ali visitando porta a porta e falando do nosso paraíso, que é Alagoas, né? Eu digo que Alagoas é um paraíso encantado. O mares, rios e lagoas, por Deus, é abençoado. A gente Eu amo essa terra aí, viu? Só tá dando uma pausa, mas a gente vai voltar aí mais forte do que nunca. E eu deixo você conduzir então. como você quiser, porque eu gosto de falar, viu, Roberto? Se deixar, eu solto. Não, mas eu sou um ótimo ouvinte. Eu também gosto de falar, mas sou um ótimo ouvinte. Mas, Adri, então, olha só. Como tu sabe, eu tenho aqui um excelente relacionamento com o pessoal do turismo aqui no Rio Grande do Sul, né? Trabalho com turismo voltado, marketing voltado para o turismo desde 2008, na realidade, né? E então acho que essa nosso bate-papo veio muito bem a calhar aí, porque é uma posição de alguém que está aí na outra ponta, né? Que sempre recebeu os nossos turistas. Então a gente saber um pouco de ti, de um panorama geral do que está acontecendo agora, né? E do que está acontecendo agora aí especificamente, porque num panorama geral todo mundo já sabe, né? Mas como que está hoje aí, quais as perspectivas, né? E quais ações estão sendo tomadas do turismo para esse retorno que é tão aguardado por todos nós aqui no Rio Grande do Sul, não só falando aqui da parte do backstage, das agências, né? Mas também falando do turista em si, que também está preso em casa e está louco para querer viajar, voltar aí para Maceió e outros destinos, né? Então, a primeira pergunta que eu te faço é como é que está esse panorama geral aí em Maceió e no resto do Nordeste com relação a esse isolamento aí, né? Quais são os decretos municipais que estão rolando, né? O que está acontecendo nesse momento, Yara? Bom, infelizmente a gente não consegue dar números positivos, né? A gente ainda está nesse auge aí da pandemia. Esse Covid ele veio como uma avalanche. Até o dia 10 de março, Roberto, a gente estava performando o melhor primeiro trimestre dos últimos 5 anos. Tá? Então, assim, não só os nossos hotéis, que era o melhor primeiro trimestre dos últimos 5 anos, 2019 foi um ano muito positivo, né, para o setor como um todo, para o Nordeste como um todo, para o Brasil como um todo. Foram 2% a mais, 2 milhões a mais de fluxo de passageiros. Né? Então, assim, a gente estava no auge, digamos assim, do nosso turismo. Sabendo que o turismo doméstico sempre foi o que predominou no Brasil e também no Nordeste. Né? Então, hoje a gente segue... E quando a pandemia veio, a gente só fez, né, reservas canceladas, todo mundo no si, como era que ia fazer. A princípio, nós demos férias coletivas, né? 90% dos hotéis aqui em Maceió fizeram isso, deram férias coletivas, uma vez que a gente entendeu que não era o momento de dizer venha para Maceió, e sim, fique em casa, cuide da sua família, cuide de quem você ama. Então, a gente, antes de ser empresário, antes de ser hoteleiro e operador de viagem, a gente é ser humano e a gente entende que o mercado, nesse momento, precisou dessa pausa por N fatores que a gente não precisa detalhar aqui, que todo mundo já sabe. Mas e a perspectiva era que a gente achava que era uma coisa
curta. Né? E agora, essa semana, quando a gente viu que a gente não tem voo ainda para Maceió especificamente, e para as cidades do Nordeste também não, e a gente decidiu só abrir a partir de 1º de julho. Né? Então, vários hotéis vão seguir aqui em Alagoas, vão seguir. Hoje eu falei com a Tereza Bandeira da BH, ela me informou que entre 90% e 95% dos hotéis vão permanecer fechados agora em maio, né? Sem previsão para reabertura, que provavelmente alguns em julho, mas sua grande maioria, como é o nosso caso, a partir de julho. Ora, Adriana, por quê? Porque a gente entende que a curva que essa pandemia vai diminuir, né? E, além de tudo, é quando os voos vão retomar. Não adianta hoje a gente abrir um hotel, né? Por mais vontade que a gente tenha, meu coração está esmagado, né? Não adianta a gente não ver. Um hotel que performa uns 80% a 85% de ocupação no ano. Ou seja, praticamente não tem baixa temporada, né? Casa cheia a semana inteira. Então, a gente vem nesse ritmo, né, nos últimos 10 anos, performando entre 80% e 85%. E, de repente, você chega e vai para uma ocupação zero, para um faturamento zero. Não é fácil, em todos os sentidos, de tomar decisão. Então, essa é a realidade, não só nossa, mas da maioria dos hoteleiros do Nordeste. Hoje, todos os resorts, por exemplo, de Porto de Galinha, aqui em nosso vizinho, estão fechados, né? E a maioria dos hotéis do Nordeste estão fechados ainda, justamente, primeiro, pelo fator segurança e responsabilidade social. Segundo, né, pelos voos que ainda nas companhias aéreas não deram para os destinos, né, para os principais destinos. Sim. Então, a gente entende que essa curva ela vai retomar no segundo semestre, gradativamente. Aqui em Alagoas, especificamente, a partir de julho, segundo o secretário de Turismo, Rafael Brito, a gente volta com 35% dos voos que a gente tinha antes. Para você ter ideia, a gente tinha em média de 29 voos, né, e agora a gente está em média só com 2 voos semanais. Então, a gente, a partir de julho, volta com esses 35% dos voos, se recuperando gradativamente ao segundo semestre. Ontem eu estava vendo a live do Manuelzinho, né, o presidente da BIH Nacional, e o que ele fala justamente bateu com o estudo da FGV, que a gente leu essa semana também, né, que o nosso setor, ele vai, para ele ter a performance que a gente estava no começo desse ano e no final de 2019, infelizmente a gente vai demorar aí num prazo de 18 meses. Vai ser entre setembro e outubro do ano que vem para voltar ao auge. Mas para voltar a vender, a gente precisa se movimentar. Né? Então, eu acho que aqui, Roberto, eu vou convidar, tem muita gente de viagem assistindo, eu vou convidar a turma a começar a se chacoalhar. Né? Eu acho que esses 30 dias que a gente... Esse é o objetivo. Estamos chegando a esses 40 dias de... Alô? A gente vai galopar. Né? Eu digo que a gente não vai nem correr, a gente vai galopar. Por quê? Porque todo mundo que está em casa está louco para viajar, Roberto. Está louco. Com certeza. Eu já vi várias pessoas falando assim, eu não aguento mais ficar em casa. Quero viajar, preciso sair de casa. Eu tenho uma filha de 10 e uma de 3, que eu já não sei mais o que faço e já estou sonhando em viajar com eles. E nós, como brasileiros, a gente tem uma responsabilidade muito grande nessa volta do turismo nacional. Né? Porque a gente tem que viajar pelo Brasil mesmo, a gente tem que valorizar a prata da casa. A gente não só tem que valorizar marcas locais, no mercadinho, mas a gente tem que valorizar o nosso turismo regional. E aí, falando do Nordeste, que é uma característica, né, muito peculiar, a gente tem um destino perfeito para todo mundo. Por quê? Com certeza, é verão o ano todo aí, né? É verdade. A gente está falando aí da região com o maior número de cidades do Brasil, somos 9 cidades, né? Ou seja, temos 9 destinos incríveis, né, que as pessoas podem escolher. E particularmente o meu destino, que é a minha paixão, que é Alagoas, eu digo que é aquele coraçãozinho ali que está no canto, né, do mapa do Nordeste, que pulsa mais forte, né? É o meu preferido também. Então assim, as pessoas vêm para cá para sol e mar. Por mais que a gente fale que tem turismo cultural, né, mas o turismo sol e mar, ele é o apelo mais forte do nosso destino, porque praias iguais aqui, de fato, não tem. Olha que eu conheço todo o Caribe mexicano, o Caribe americano, e eu digo, gente, precisa conhecer Alagoas, porque a gente tem isso aqui mesmo, sendo que a praia ainda é quentinha, né? Que é mais gostoso. É verdade. Então, a gente tem praias exuberantes, ou seja, e a céu aberto. Então, as pessoas vão sair de casa, as pessoas vão querer vir para o Nordeste, as pessoas querem respirar ar puro, querem contato com a natureza, quer pisar na areia, quer andar descalço, quer falar com Deus, quer sair da rotina.
Então, esse oxigênio a gente tem muito forte aqui. Então, a gente precisa fazer essa retomada gradativamente. Precisa, aos poucos, já oferecendo. Com certeza. A gente já criou algumas campanhas aqui, que eu vou deixar até como dica alguns hoteleiros que estão vendo aí a live também, e alguns agentes de viagem. Assim que teve, na primeira semana do Covid, a gente já estava no processo final de reestruturação do nosso site, né? Já pensando, sim, também na venda direta. E a gente criou algumas campanhas para essa ocasião. E aí, o que é que o cliente pode fazer? Ele tem que comprar agora, mas ele pode usar daqui a um ano. Então, a campanha você tem que comprar agora e você pode usar daqui a um ano. Então, as agências podem entrar com isso agora. A maioria dos hotéis vão aceitar, né? Somos muito... Não existe hotel sem agente de viagem, não existe agente de viagem sem hotel. Né? Primeiro, a gente vende o destino. Então, o destino está ok. Hotel tá... Adriana, eu acho que não era o momento, o pessoal não está pensando em viajar. Concordei 100% no primeiro mês. Eu acho que as pessoas não estavam, estava todo mundo naquele pânico. Né? Então, agora, as pessoas já estão com sede de retomada, sede de ir para a rua, sede de crescer. Alguns não podem ainda, mas vão poder. Então, a campanha de viajar pelo Brasil, ela tem que começar para ontem. Ela tem que começar com o seu vizinho, com os seus amigos. E compre agora e viajem até um ano. Cada agência pode bolar sua campanha, né? De claro, com certeza. Só um dado interessante, Roberto, a Embratur, né? Os hoteleiros e, enfim, o próprio Ministério do Turismo, a gente está todo mundo se movimentando, porque hoje a Embratur tem uma verba de 8 milhões para promoção do Brasil no exterior. A gente já sabe que ninguém vai para o exterior, né? Quem que vai para o exterior agora, o dólar para completar ainda batendo a casa dos R$6, né? Hoje acho que 5,60, 5,50. Então, a gente tem dois fatores aí. Primeiro que a responsabilidade que a gente tem que incentivar, né, o brasileiro a viajar pelo Brasil e restaurar a economia do Brasil. Segundo, o dólar está lá em cima e tem todos os riscos, né, de uma viagem internacional, de uma possível contaminação. E esses 8 milhões que a gente tem para a promoção do turismo lá fora, né, que a Embratur tem, ela precisa colocar aqui na casa, porque com isso... Com certeza, tem que haver uma campanha forte. Na verdade, a gente concorre ainda muito desleal. Para você ter ideia, o México, eles têm 500 milhões de dólares para promoção. Aí o povo faz, mas o Caribe, cara, os caras têm 500 milhões de dólares, o Brasil só tem 8 milhões, como que a gente vai competir de igual para igual? Né? Então, o nosso setor, ele precisa mostrar a sua importância economicamente para os nossos governantes, né? Que vai desde as verbas, né, destinadas aos nossos deputados, a emendas, a principalmente pressionar, porque não dá mais para fazer turismo no Brasil como se fazia antigamente. E eu digo que a gente tem uma sorte extraordinária, porque o nosso país é o primeiro país no mundo em termos de belezas naturais. Somos riquíssimos em belezas naturais. Mas de todos os tipos, né? Muito pouco divulgado, né? Então a gente precisa se apaixonar mais do que nunca por isso, porque não tem lugar nenhum mais bonito do que o Brasil, né? Então, gente, eu convido vocês para a gente fazer essa corrente muito forte, né? Do Viagem pelo Brasil, invista no Brasil, venha conhecer o Nordeste, né? E o Nordeste a gente está falando aí de novos destinos espetaculares, né? Alagoas literalmente é um paraíso encantado, assim, que vocês tem muita coisa para fazer. 7 dias eu digo que é pouco, porque você vai da Costa dos Corais. Eu não sei. É verdade. Mas a gente tem a segunda maior barreira de corais do mundo. A gente só perde eu já fui algumas vezes para Maceió e não conheço tudo. A gente só perde para a Austrália. E essa barreira de corais, ela começa aqui em Maceió, em Pioca, e ela termina em Tamandaré, em Pernambuco. São 120 quilômetros de extensão. Então, imagina se você for conhecer tudo isso, né? Então, e aí você, margeando o nosso litoral norte, você vai para a Costa dos Corais, margeando o nosso litoral sul, você faz a Costa dos Coqueirais, e tem muita coisa linda para a gente conhecer. É verdade, é verdade. Uma questão, né, Adri, minha opinião, assim, de que deve haver uma campanha de nacionalismo, pode-se dizer assim, né? Onde os agentes de turismo como um todo, eles precisam bater forte nessa tecla na hora da venda para as pessoas, porque o que acontece? Tem países aí fora que tem campanhas como o México, como citou,
que tem uma verba muito grande para fazer essas campanhas, né? E nós aqui, como não temos uma verba gigantesca, a gente precisa agir de forma unida, né, entre todos, e levantar uma bandeira nacional, digamos assim, em prol do turismo, né? Eu acho que esse tem que ser o turismo, ele é o maior gerador de empregos, assim. Hoje, sim, imagina, a cadeia é gigantesca, né? Só a hotelaria, por exemplo, a cada emprego direto que a gente gera 4 indiretos. E se falar no setor como um todo, né, dados estimam que são quase 50, se você contar desde o taxista, o Uber, o vendedor de coco, de picolé, do restaurante, do garçom, metro, chefe, enfim, toda essa cadeia. Então, é uma cadeia muito grande, que é alimentada pelo turismo, né? E é aquela história que todo mundo vem falando, compre do comércio local, né? O turismo também tem que ser local. E as agências, eu acho que tem que fomentar isso para os seus clientes, né? De que o turismo ele deve ser dentro do Brasil nesses próximos 18, 24 meses, pode-se dizer, né? E o Brasil é tão lindo que eu digo que a gente aqui do Nordeste, Matuto, da G, Marretada, a gente vai para o Sul para sentir frio. Né? E quando chega lá, bota cachecol e fica se achando, né, o máximo. E aí você vem para cá para sentir esse calor, rachando o juízo. É verdade. Também o máximo. Né? Então, essa troca de cultura, a gente, na verdade, tem quase, né, 5 países dentro de um só. Essa troca de cultura ela é muito forte, ela é muito rica e faz com que o brasileiro seja único. Né? Eu, particularmente, vou aí para o Sul, né? E chego, da última vez a Fernanda está aí na live. A Fernanda, quando eu chego em Santa Cruz, ela já me recebe com aquela cuca gostosa, que ela sabe que se eu for para o Sul e não comer a cuca, eu não fiz nada. Né? Então, e vocês saem da aqui. Né? Então, poxa, é muito rico isso. E quanto que a gente precisa... As receitas coloniais aqui são fantásticas mesmo. Não, mas beleza. Adri, deixa eu te fazer uma outra pergunta, então. Esse aí é todo um panorama aí, né, do Nordeste, como está agora, né? Mas o que vem sendo feito para que as coisas possam acontecer daqui para frente com relação ao turismo aí no Nordeste, falando em âmbito empresarial, hoteleiro, receptivo, etc., e também falando do âmbito político, né? O que vem sendo feito em conjunto aí para que as coisas possam acontecer daqui para frente? Bom, Roberto, a verdade é que nesse ano muito político está todo mundo ainda de cabelo arrepiado, né? Eu digo que não sim, bastava, claro, não bastava, mas nesse momento a gente tem que exigir algumas coisas, né? Que algumas coisas sejam feitas, né? Por essa crise política e econômica, né? Então eu digo, e assim, o Brasil tem um defeito que a gente pode dizer que é defeito mesmo, que vive em crise, né? Quando está terminando uma crise, inventa outra crise e vai sempre puxando. Mas aqui é eles gostam, das pessoas honestas. Né? Eu digo que crise sempre vai existir, mas a gente precisa tirar aquele Szinho e criar. E o brasileiro, mais do que ninguém no mundo, ele tem essa arte de criar, de se reinventar, de se refazer, independente de político, que é extraordinário. Né? Isso que nos encanta. Isso que nos dá orgulho de ser brasileiro muito mais do que os políticos, digamos assim. Então, eu acho que a gente precisa mais do que nunca se unir, a gente precisa mais do que nunca estar junto. Eu acho que o mercado ele vai mudar, ele vai dar um giro muito grande. Eu li a matéria hoje, né, do Leonel, novo presidente da CVC, e me chamou muita atenção, porque ele disse que a CVC, uma indústria dessa que faturou no ano de 2019 17 bilhões de reais, desses 17 bilhões de reais, só 10% foi do mercado online. Ou seja, 10% eu achava que era muito mais. Né? Então, dentro desses 10%, a meta para os próximos 4 anos é que seja metade desse faturamento no digital e no online. Então, tem muito que crescer, né? Então, assim, eles são os maiores do Brasil, indiscutivelmente, e tem muito estudo de mercado em cima disso. Então, a gente tem que se inspirar, assim, nos grandes e nos grandes líderes de mercado. Né? Como eu, particularmente, me inspiro muito na Rede Acol, para mim, que é líder no Brasil.
Então, a gente precisa pegar as coisas que é uma tendência e que está dando certo, que é um caminho sem volta e nos adequarmos. Né? Então, quando você me convidou e eu vi que você era do marketing digital, eu digo, gente, essa troca de experiência que a gente sabe, porque tem muita gente de viagem que eu conheço que não sabe nem o que é marketing digital ainda, que não sabe nem o que é vender na internet e acha que é caríssimo. Né? É uma carência muito grande, sabe, Adriana? Hoje eu vejo aqui com diversas agências que a gente lida, né, de turismo, e que eles têm uma carência enorme, às vezes até de conhecimento básico com relação ao digital, né? Às vezes até de ter sendo bem franco aqui, bem honesto, às vezes de ter uma conta comercial, por exemplo, dentro do Instagram, né? Que, digamos que hoje seria uma coisa básica para qualquer agência. E pensando que a CVC, que é um exemplo aí nacional, né? Está querendo quadruplicar o seu faturamento na parte digital, é mais do que um sinal para que todas as agências sigam esse mesmo rumo, esse mesmo caminho, né, Adriana? Com relação a isso, o que tu percebe do mercado local aí teu, né? Não só de agências, mas como um todo, né? Mercado de turismo como um todo, e quais são as ações que vêm sendo feitas. Eu vi muito alguns vídeos, não só de Maceió, mas de diversos destinos brasileiros, muito bacanas, que eu achei bem oportunos, né? Isso logo ali, nos primeiros 15, 20 dias dessa história do coronavírus, dizendo para as pessoas ficarem em casa, que estariam esperando eles. Foi um vídeo, digamos assim, de empatia com o público, né? Criando uma empatia com o público, coisa que é muito boa dentro da questão digital, do âmbito digital, né? Tu te aproximar do público através da empatia. O que dessas coisas, além dessa que eu percebi, né? O que mais tem sido feito aí no Nordeste com relação a isso? Como falei a princípio, foi até uma pergunta que fizeram aí, o que é que vocês estão fazendo, né? Hoje a gente criou particularmente o Vale Viagem, que eu falei, se o cliente pode comprar agora e viajar até com 1 ano, né? E dentro a gente está nessa parte de interação com os nossos hóspedes. E aí o que é bacana? Que nessa parte de interação na rede social mais forte, tentando postar alguma foto que remeta a alguma lembrança, vontade, desejo de viajar, né? Pensando nas férias futuras, uma hora ele vai procurar você e ele vai questionar, né, você de alguma maneira. Quanto que está esse pacote? Para quando eu posso ir? De fato, hoje não tem esses voos para Maceió. Teve uma pessoa que perguntou dizendo que os números para Maceió estão muito poucos, porque a malha aérea ela não retomou ainda. Mas vocês vão ver, né, a partir de julho para frente, essa retomada gradativamente. E vocês têm que mostrar para os clientes que os preços de hoje são preços imbatíveis. Né? Então, assim, por exemplo, você tem passagem para Maceió em janeiro de R$500, né? Coisa que na temporada do ano passado estava R$2.000. Então, precisamos mostrar essa nova oportunidade do turista viajar e fazer esses pacotes, né? Uma vez em 12 vezes, e aí o seu hoteleiro parceiro, ele vai se adequar e ele vai ofertar algo específico para você. Então, tudo é negociação, né? Eu acho que o lema agora, todo mundo quer vender, somos todos vendedores, literalmente, né? E a gente se adequa mais do que nunca a essa realidade, porque o importante é que o cliente saia de casa, né, volte a viajar. Isso é o que a gente mais... e as medidas de segurança, tá, Roberto, falando de um tema assim, dessa retomada quando as pessoas vierem, todo mundo hoje, até antes de darmos as férias coletivas e fecharmos temporariamente, né, você já tem dispositivo de álcool gel, né, na entrada de todos os elevadores, as mesas do restaurante com distanciamento de 1,5 metro. Você tem vai entrar uma nova era de higienização muito mais profunda, né? Eu acho que a hotelaria vai passar por esse novo conceito. Uma camareira antes que limpava um apartamento entre 15 e 20 minutos, agora vai demorar muito mais, porque as medidas elas têm que ser mais rígidas, digamos assim, desde a parte de esterilização no contexto geral. E isso, a hotelaria ela já está muito bem preparada e ela já está pensando nessa retomada, como vai ser. Então, as pessoas precisam procurar os hotéis que já estão antenados a isso, que já estão com programas,
né, claro. Dessa Eu acho que já estão se adequando. Eu acho que ter essa informação dos hotéis vai diminuir muito. Né? Muita gente quer um hotel mais barato, eu fico em qualquer hotel, eu acho que já não vai ser mais por aí, as pessoas vão procurar mais do que nunca qualidade, né? E aquele hotel que ela se identifica com a marca. Eu estou fechada, mas a minha marca está interagindo com o público, eu não posso parar, porque ela é a mola propulsora da minha identidade, né? Então essas postagens, essas gradativamente que a gente está fazendo, interagindo com o nosso público, ela não pode parar, porque se ela parar, o seu cliente vai esquecer de você e ele vai lembrar do seu concorrente, porque o seu concorrente se mexeu e você ficou esperando só a quarentena passar para retomar para o mercado. Então, esse DNA, essa troca, mandar um WhatsApp, mandar um e-mail promocional, lembrar dele do aniversário dele, deixar um mimo, se ele é o principal cliente que faz a tua agência sobreviver, lembra de deixar um mimozinho dele na casa dele, mandar uma carta personalizada. Então, tem várias estratégias de marketing de relacionamento que não pode parar, gente. Porque se a gente parar, o negócio já está difícil. Não está fácil para ninguém. E se aqueles clientes que têm aquela relação com você, você não manter vivo durante esse processo, certamente a sua retomada, né, vai ser muito mais difícil. Né? A gente volta, né, todo mundo para a estaca, digamos assim, zero no sentido da nova promoção, como vai ser aqui para frente. E a partir daí o cliente vai se relacionar com aqueles clientes que têm alguma identidade com a sua marca. Eu vou contar um breve testemunho, porque esse cliente está indo embora amanhã. O hotel, a gente tem um mês, né, que está fechado com férias coletivas, eu só fiquei com um hóspede na casa. E essa história é bem legal, Roberto. Amanhã, inclusive, a gente vai tirar uma foto com eles, porque é um caso... Enfim, resumindo, eles são um casal de argentinos, idosos, né, com 70 e poucos anos, e ele descobriu que estava com câncer, metástase. E veio para Maceió para meio que se despedir da esposa, né? Fazer a última viagem com a esposa. E escolheram Maceió, esqueceram. E aí, quando chegaram aqui em Maceió, bum, a bomba, né, do Covid, da pandemia, veio, as fronteiras argentinas foram fechadas e o consulado mandou eles irem para o Rio de Janeiro para esperar quando que vinha o próximo voo, e eles desesperados, porque ele né, tem câncer, doente, não ia ficar largado no Rio de Janeiro, onde estava no auge na época, nas primeiras semanas. Sim, da pandemia, sem saber quando ia ver o voo. E a gente nem pensou duas vezes, a gente disse, o hotel vai estar fechado, mas tem só eles de hóspede. E eles estão aí, esses 30 dias, junto com o Agnaldo, que é o nosso gerente comercial, que também está lá hospedado com eles, que veio da Argentina, assumiu dia 30 de janeiro, assumiu a gerência comercial dos nossos hotéis, que era gerente comercial da CVC, e hoje veio para somar aí uma força grande no nosso time. E o Agnaldo ainda estava em busca de apartamento, acabou ficando no hotel junto com eles. E aí, se eu fosse pensar, poxa, vou deixar só uma pessoa dentro do meu hotel, não, mas ali a gente agiu de gente para gente. Eu imaginei se fosse meu avô. E meu avô é a pessoa que eu mais amo na minha vida, né? Assim, minha maior referência depois do meu pai. E aí, como que a gente faz? Você acha que eles certamente nunca vão esquecer de mim, eu nunca vou esquecer deles, nem minha equipe. Então, você cria uma identidade, você cria um laço. E o nosso setor de turismo, a gente trabalha com sonhos, né? Então, assim, eu me arrepio quando eu vejo um cliente que volta e conta uma história, que casou em uma lua de mel, em uma data especial. Porque se não for para ser, não tem por que a gente tá nesse mundo, né? Eu acho que a gente sai da era, da geração do ter, que sempre foi quem tem mais isso. Que adianta quem comprou, né, o carro mais caro no mundo está aí na garagem, né, mas está sozinho em casa porque não conseguiu construir nada bacana de relacionamento. Então, assim, a gente sai um pouco da indústria só do ter, eu tenho que ter e o outro não importa, para a indústria do ser. E quando a gente passa, Roberto, para essa indústria do ser, o turismo ele é fundamental, porque a gente constrói as mais lindas histórias viajando. Né? Eu digo que é o único dinheiro que a gente... São memórias que a gente nunca esquece, né? Cria memórias e fica pro resto da vida. Né? As crianças nunca... Eu perdi meu pai tem 6 meses só, e não gosto nem de falar nele, porque vai ficar de chorar. Mas, assim, meu pai, eu sou a terceira geração administrando o hotel. Junto com que legal. E meu pai, assim, minha referência, trabalhei 18 anos com ele. 18, aprendi coisas que nenhum MBA, nem faculdade, nem curso no exterior me ensinou. E o que mais me marcou na minha vida
inteira foram esses momentos. A última viagem que eu fiz com ele, com a minha mãe, meus filhos. Então, assim, viajar faz parte. É isso que... Não, claro, com certeza. Ninguém volta viajar, igual de uma viagem, né? O brasileiro tomou gosto de viajar. Né? O brasileiro tomou gosto por viajar. Eu digo que antes antes eu só falava das minhas viagens. Hoje eu sento a minha manicure e falo das viagens dela. Né? Todo mundo pode viajar. A diferença é parcela de... Exatamente. E a gente precisa mostrar. Eu me lembro quando eu era pequeno, minha avó precisava ir para São Paulo, que de Porto Alegre para São Paulo, porque meu tio lá em São Paulo estava doente. Era um absurdo o preço de uma passagem. Era quase inviável ela ir, né? E aí agora, hoje em dia, pô, tem uma facilidade tão grande nesse quesito de ir para um lado e para o outro, né? Com um valor muito mais acessível. Né? Apesar de que ainda às vezes a gente encontra uns absurdos aí com relação a passagens aéreas, mas hoje em dia, de uma maneira geral, é super acessível a todos. Né? Então a gente realmente, como tu disseste, a gente vê pessoas que há 20 anos atrás jamais pensavam em viajar. Né? E hoje estão indo para todos os lugares no Brasil e fora do Brasil. Né? Por conta dessa facilidade que se tornou a economia e a economia do turismo, principalmente. Né? Eu soube que aí no Sul já 50% das agências já estão abertas, né? Isso é muito bom, diferente de outros destinos. Exatamente. A gente tem, principalmente no interior do estado, né? Houve já uma reabertura desde metade do mês, mais ou menos. Das lojas como um todo no interior do estado, tirando a região metropolitana de Caxias do Sul e de Porto Alegre, o resto do estado abriu, com algumas restrições, etc., mas abriu, né? E aí já estão, óbvio, tem agências que estão fazendo alguma campanha de preço, tentando vender algum pacote, e tem outras agências que estão mais tímidas, que estão mais receosas, que o público ainda não está aceitando bem, né, essa comunicação de venda. Assim. Mas, como a gente estava falando, acho que é importante agora ir plantando essa semente do relacionamento com o público, né, para que tu consiga, daqui a pouco, em breve, muito, muito em breve, estar vendendo novos pacotes com datas futuras, né, com esse planejamento, porque realmente as pessoas, elas, muita gente ficou sem grana agora, por ter ficado sem trabalho, isso, aquilo, a economia vai patinar um pouco, isso é verdade, não dá para negar, mas a gente precisa entender que tem muita gente que não aguenta mais ficar dentro de casa e vai pegar as suas últimas economias para viajar, isso é sem dúvida. Né? E vai, se não tem economias mais, vai juntar as suas economias para fazer isso. Eu, inclusive, até tô vendo se eu trago uma das lives que eu quero fazer, até tinha falado isso pro pessoal aí na live da sexta-feira que eu fiz no YouTube, de que uma das ideias que eu tenho aqui é trazer algumas personas de turistas, né, para serem entrevistados aqui na internet para passar para os agentes de turismo como um todo, o que essas pessoas do turismo estão pensando, né, com relação às suas viagens, etc. Então tem uma amiga minha que eu estou tentando agendar uma data ali com ela, porque ela é uma guria, tem 30 anos de idade, mais ou menos, e ela vive para viajar. Esse é o negócio dela, ela trabalha para viajar. Né? Então ela conhece metade do mundo, né? Então ela trabalha e viaja, trabalha e viaja, assim é a vida dela. Né? Então eu quero trazer esse tipo de visão, né, para que também as agências e todo mundo do turismo entenda que as pessoas não vão deixar de viajar daqui para frente e estão sim, muitas pessoas estão sim pensando em viajar. Ainda ontem, hoje, eu estava falando com um agente aqui de Porto Alegre, onde ele fez uma breve pesquisa nos stories dele, meia dúzia de respostas ali, uma dúzia de respostas, mas já dá para a gente sentir, ter um parâmetro da coisa. Se eu não me engano, de 30% a 40% das pessoas disseram que sim, que estavam pesquisando o preço, que estavam um parâmetro que a gente tem, né, de que existem sim pessoas pensando em viajar.
E é nessas pessoas que o turismo hoje tem que focar, nessas pessoas que sim, que estão pensando em viajar, né? Com certeza. Bom, a gente está falando aí de um país de 210 milhões de habitantes. Né? Sim, Então, claro, tem muita gente. então, a gente Tem muita gente que... sempre vai ter um cliente, sempre vai ter um nicho de mercado. Né? No Nordeste, nós temos 53 milhões de habitantes aproximadamente. Então, assim, a gente está aqui para... O que o nordestino mais ama é receber. Né? Essa é a vocação natural. Então, eu acho que essa bola não vai parar. A gente precisa mais do que nunca se unir, a gente precisa do Agente Viagem. Eu acho que a campanha, né, eu acho que a gente deve estar em não sei quantos minutos finais a gente tem, Roberto. Mas não, tem 20 minutos ainda. Então, estamos com tempo. Essa campanha da onde a gente está e aonde a gente vai chegar, a gente precisa desenhar agora. Né? Já muda a linguagem um pouco do só eu fique em casa, mas planeje suas próximas viagens, sua próxima viagem e procure um hoteleiro que você mais tem afinidade, né? Nosso grupo está aqui para servir. A hotelaria Lagoana, especificamente, a gente tem uma avaliação muito boa, os hotéis são muito bons, todos modernos. Verdade. Tem muito hotel bacana em Maceió. Né? O nosso Maceió Mar Hotel, ele fica na praia de Pajuçara, na praia de Ponta Verde, Maceió Mar Hotel, e o Aqua Suite na praia de Pajuçara. Teve com o Adriano Prata, uma agente de viagem que está aí. Esse brincar, ele sabe vender mais do que eu, porque vende muito. Né? Tantos amigos especiais aí de muitos anos e longas jornadas e muitas histórias. Né? Porque cada cliente que chega, né, leva um pouquinho de nós e a gente fica com um pouquinho deles. E esse espírito de servir, né, nos faz mais felizes e faz as pessoas mais felizes também. Então, verdade. A gente está louco já para retomar, que tudo isso acabe, orando, pedindo muito a Deus, né, que essa página aí consiga ser virada. Mas tudo, nada na vida por acaso. Né? Eu acho que, sem sombra de dúvida, ninguém vai sair dessa quarentena igual. Né? Vamos ser pessoas melhores, vamos nos reinventar, vamos estar mais unidos. Né? E eu gosto muito do girassol. Né? Eu acho que agora, mais do que nunca, a gente tem que a turma aí do Centro-Oeste, primeira vez que eu vi uma plantação de girassol, fiquei encantada. Nunca me esqueço, parei na estrada, girassol, algodão, digo, nossa, aqui a gente não tem, aqui é coco e cana para todo lado. Você vai para um lado é só cana, para o outro lado é só coco. Né? E quando a gente pega essa estradazão desse Brasilzão aí, eu vi o girassol, depois a plantação de algodão, isso, nossa, né? Tem até aquele louvor que a gente fica sempre, né, virado para o escuro e de frente para a luz. E mais do que nunca a gente precisa pedir a Deus essa luz que ilumine aí, né, os nossos caminhos. E tem eu vi uma pregação uma vez do pastor que ele falava justamente assim, quando o girassol quando não tem luz, o que é que o girassol faz? Né? E aí, o que a natureza ensina? Que ele vai um de frente para o outro. Então, ele vira um de frente para o outro. E o que o mundo está nos ensinando nesse momento é que a gente precisa olhar um para o outro. Né? A gente precisa olhar para quem está dentro de casa, mais do que nunca. Famílias que nem se olhavam, filhos que só ficavam trancados dentro do quarto, marido e mulher que não tinha nem tempo de conversar, né? Pessoas, né? Então, assim, mais do que nunca a gente está olhando para o outro, a gente está olhando para os mais necessitados, né? Vários projetos sociais que muitas pessoas nem conheciam, agora estão tendo a oportunidade de conhecer. Então, que esse novo recomeço, não só economicamente, mas como ser, ele vem a mudar toda essa indústria. E o turismo faz parte dessa indústria da volta do ser, que ele é gerador de felicidade, literalmente. Somos vendedores de sonhos, né? Exatamente. As campanhas hoje que a gente vê, né? Eu vejo muito disso, né, Adriana? Como eu lido com as campanhas aí, a gente percebe que tem muita agência que quer só vender, né? E o negócio não pode ser só por aí, né? A gente não pode só querer vender, né? A gente não pode só querer anunciar preço. A gente precisa se relacionar com os nossos clientes, né? Com o nosso público, com a nossa audiência, para transformá-los em clientes. Então, eu vejo uma das facetas aí que a gente pode se utilizar frente a isso, né? O Sandro escreveu aí, o Sandro é de Salvador, né? O Sandro é um amigão, ele escreveu aí justamente que o mercado Nordeste será muito bom para ser mais próximo, né? Pela facilidade de chegar a Maceió via terrestre.
Então, é muito perto, né? Hoje, Maceió, Recife, por exemplo, você tira 2 horas e meia de carro, né? Você vai para Aracaju, né? 3, 4 horas. Então, assim, essa conexão, ela vai ficar mais próxima. Algumas estradas são muito boas, outras não. Mas esse turismo rodoviário, ele vai voltar, né? Seja no Nordeste, seja no Sul. Esse recomeço, gradativamente, eu acho que o turismo regional de cada região especificamente. Com certeza. Né, o que se tinha antigamente, que eu já não peguei tanto, meu pai já pegou mais o turismo rodoviário, né? Então, isso eu acho que a gente vai voltar um pouquinho a ter também, né? Até ter todos esses voos, digamos assim, na prateleira novamente. Então, a gente vai desde do turismo regional, né, até a volta do turismo em massa, como a gente teve antigamente. Mas o importante é viajar. Sim, claro. E como eu estava dizendo, assim, né, Adriana, o turismo e as agências de turismo, que são a ponta, né, de comunicação com os turistas, né, elas têm que explorar esse lado do relacionamento com os turistas. E não só de relacionamento de ser atencioso, não é só isso, né, mas eu digo de dar informações para os turistas, né, para os seus clientes e audiência em geral. Então, usar as redes sociais, né, que é um meio relativamente muito barato hoje em dia para se promover, né, para se divulgar uma informação, usar as redes sociais exatamente para isso, para informar. Então, por exemplo, o que tu está dizendo, né, que hoje tu vai para Maceió, pega um carro em 2 horas tu está em Recife, né? Pô, isso é uma informação muito bacana, por exemplo, de se promover, né? Porque o destino Maceió acaba sendo um facilitador de conhecer outros lugares também próximos. Muita gente, Roberto, hoje, inclusive, desce por exemplo, o maior número de visitantes de Maragogi, né, que é nosso principal destino aqui em Alagoas, eles não desembarcam em Maceió, eles desembarcam em Recife. Né? Porque às vezes o aéreo para o Recife está mais barato, mas as pessoas chegam nessa região do lado e depois vêm para Maceió. Essa rota está muito comum das pessoas fazerem. Né? E vice-versa, chegando em Maceió, voltando. E vou te dizer que, assim como essa informação, vários destinos. Assim como essa informação ela não é tão promovida, digamos assim, né? Tem muitas outras informações que as agências de turismo podem divulgar e promover, né? E assim criar um relacionamento com os seus clientes. Acabam esquecendo muitas vezes. Muita gente chega em Aracaju, vai para Foz do Rio São Francisco e depois pega o voo voltando por Maceió, ou vice-versa. Chega em Maceió, vai conhecendo o litoral sul, termina, vai a Foz do São Francisco, né? Piranhas, Piaçaba do Sul, Penedo, e depois volta por Aracaju. Então, assim, essa conexão ela tem que ser mais explorada, vai ser muito mais explorada nesse tempo. Ano passado foram 97 milhões, né? Eu falei que cresceu 2%, mas não falei o número. Foram 97 milhões de brasileiros viajando pelo Brasil, né? Foram 2 milhões a mais que 2018, que foram 95 milhões. Então, assim, esse número certamente em 2020 não vai acontecer, né? Eu digo que a gente vai sobreviver, né? Vai voltar, ter o crescimento, planejar, organizar a casa, deixar tudo organizado para quando, né, digamos assim, a largada for dada, a gente conseguir já correr um pouco mais rápido. Então, nesse momento, preparação, planejamento, foco, ele é fundamental de se reinventar literalmente como organização. Plantar semente, né? De pessoas. Foi? Agora é o momento de plantar, né? Literalmente. É o momento de plantar. E é isso que é a minha sugestão, né, com relação à questão marketing da coisa toda, né, para as agências aí que estão nos assistindo, o pessoal do turismo e todo que está nos assistindo, que é fazer, nesse momento, óbvio, precisa anunciar, precisa promover preço, né, destinos e valores para as pessoas, claro que sim, mas mais do que isso, né, é se relacionar com essas pessoas. Então, para isso, tu tem diversas formas de relacionamento, né? Não só através de mensagem, mas através de conteúdos que tu faz dentro das redes sociais, né?
E essa é a minha principal dica para as agências de turismo, que é gerar um relacionamento através de conteúdo, através de fazer com que o cliente, com que o potencial cliente queira estar visualizando aqueles sonhos que eles têm de viagem, né? Informações desses sonhos, para que daqui a pouco vá lá e realmente faz uma compra, né? Faz efetivo um pacote para Maceió, ou seja, para qualquer outro destino, né? Maceió, porque eu adoro ir Maceió, né? Maceió, só nossa orla, ela tem 40 quilômetros de litoral, né? E dentro de um total são 230 quilômetros de litoral, de águas calmas, limpas, ora azul turquesa, ora verde esmeralda, né? Limpíssimas. Então, assim, a gente tem muita coisa para mostrar. A gente tem feito um trabalho muito de evolução muito grande, né, nos últimos os sites, as plataformas, né, do Turismo Alagoas, tanto o Experimente Maceió, Visite Alagoas, tem muita coisa boa para vocês irem se informando. Tem um observatório do turismo que eles criaram agora, que está sempre falando, né, sobre o Covid. E os hoteleiros estão de plantão, né? A gente tá, nossa equipe comercial está em casa, mas está com todos os equipamentos e trabalhando. Né? A gente que é acostumado, como eu digo, trabalhar 7 dias na semana, 24 horas, sempre esse negócio de ficar parado, eu digo que se ficar muito parado, sangue coalha. Né? A gente precisa se mexer. Então, a gente não pode deixar a coisa parar literalmente. E não vale a pena mais ficar fechado nesse momento. Né? Sim, com certeza. A gente né? fabrica um produto e aquele produto vai ficar ali para quando eu puder vender. Cada quarto de hotel que está lá e não é utilizado é um prejuízo muito grande, né? Os custos são muito grandes. O ponto de equilíbrio, geralmente, de um hotel, ele varia entre 40% e 50%, dependendo do seu hotel. Então, menos que isso, é um prejuízo enorme. Né? Então, certamente, ninguém consegue ter uma ocupação mais, né, nesse momento. Então, as pessoas que estão abertas são como Solidariedade, são pessoas que estão... Tem hotéis aqui em Maceió fazendo um trabalho muito bacana, recebendo o pessoal da saúde, que disponibilizou apartamento para médico. Né? Isso está acontecendo por aqui também. Com um foco um pouco diferente, né? Mas em termos de resultado, a gente precisa desse ponto de equilíbrio entre 40% e 50%. Por isso que a gente precisa dessa cadeia, né, toda organizada, porque primeiro a gente vende destino para depois vender o hotel. Né? Não tem como a gente fazer uma coisa sem outra. Por isso que quando a gente chega no nosso treinamento, a gente já solta logo música de Maceió, já canta para todo mundo no final, ai que saudade do céu, do sal, do sol de Maceió. E aí... É isso aí mesmo. Porque é quase um hino, né? Eu digo, essa música é mais um hino de Maceió, de Maceió, do que o próprio hino do destino. Né? Então, acho que está todo mundo nessa fase aí, literalmente, aí que saudade do céu, do sol e do mar de Maceió, né? Sonhando. Exatamente. Eu estava lendo alguns comentários aqui, até nós temos 10 minutos aí, tá? Agora 9 minutos, na realidade, pela frente. E eu queria aproveitar alguns minutinhos para a gente, de repente, responder alguma pergunta de alguém. Mas antes que nos façam alguma pergunta, eu queria te perguntar uma questão aqui que colocaram aqui nos comentários sobre o projeto Maceió Até Você, da Secretaria de Turismo de Maceió. O que seria o projeto, sabe? Eu posso mandar depois o link, mas é justamente nesse site. No YouTube tem vários vídeos. No YouTube, se vocês colocarem Maceió, vocês vão ver vários vídeos. Maceió 360. Tem que você coloca o óculos, né, virtual, e consegue entrar em várias praias, em vários locais aqui do destino, vários locais aqui de Maceió. E tem um site, né, que a prefeitura é o Observatório Maceió. Eu não estou com ele, confesso, perdão agora, 100% decorado, mas eu vou deixar o link e eu posso olhar aqui rapidinho e já passar para todo mundo. Pessoal pedindo aqui, vamos falar do Aqua. O Aqua é o xodó. O Maceió tem 30 anos, Roberto. E o Aqua, ele veio, tem 3 anos só. Então, ele é o queridinho da Pajuçara. É um hotel um pouco mais econômico que o Maceió Mar, né? Mais cama e café, mas extremamente moderno. Colado com a praia, com a feirinha de artesanato da Pajuçara, em frente às piscinas naturais da Pajuçara. Então, é só atravessar a rua.
Uma coisa muito legal é que todos os nossos 2 hotéis, tanto Maceió Mar quanto Aqua, em frente aos hotéis tem um parquinho sustentável. E esse parquinho, ele é todo esculpido de madeira de eucalipto, né? Então, a criançada pode brincar. Então, você está no hotel, além da estrutura que o hotel oferece, você atravessa a rua, tem um parquinho com areia para a criançada brincar e depois você vai para a praia. Então, você consegue fazer essa ponte entre o parquinho e a praia para as famílias que gostam de viajar com o filho, muito boa. Em frente aos 2 hotéis, nós temos esse parquinho sustentável. Tá? Então, fica aí a dica para quem viajar com família. Né? Tanto o parquinho do Maceió Mar, né, que é o parquinho Voélio, em homenagem ao meu avô, que a gente é do Ponta Verde na época, e o parquinho do Aqua Suites, que é o Aqua Park. Sim. Inclusive, as imagens aí dos convites que a gente fez aí são vistas dos hotéis, né, Adriana? O site é observatório.gov.br. Repetindo, observatorioturismo.maceió.al.gov.br. Dá para vocês terem todas as informações, desde o Covid, as áreas que estão abertas, que estão funcionando aqui em Maceió. E que tiver dúvida também, se quiser anotar meu WhatsApp, vou logo deixar aqui, viu? É o 82 o DDD. Sim, claro. 99313 3131. 99313 3131. Então, qualquer dúvida sobre o destino, vai ser um prazer enorme. E para fechar, posso falar como boa nordestina negócio de verso? Posso falar o verso? Por favor, disseram aqui que tem que ter um verso. Porque se disseram aqui que tinha que ter um poema, alguma coisa assim, agora não. Vai lá, por favor. Bom, e meu sincero desejo para todos vocês, quando vocês vierem aqui, os turistas de vocês também vierem aqui, é que vocês levem minha terra em todos os seus sentidos. Leve a minha terra na sua visão, na sua audição, no seu olfato, no seu paladar e principalmente no seu coração. Leve a minha terra nos seus olhos, pois minha terra é morena como as árvores sertanejas, tem os olhos cor das águas das lagoas e os cabelos verdes como os dos coqueirais. Leve a minha terra no seu ouvido, pois minha terra é sonora como o canto do sabiá da mata e tem um sussurro da brisa do litoral. Leve a minha terra no seu olfato, pois minha terra cheira o mel quente do engenho e tem o cheiro da cana e da maresia de nossas praias. Leve a minha terra no seu paladar, pois minha terra é gostosa, tem o gosto do sururu, do maçuri, do camarão, da lagosta, do polvo, e principalmente do peixe, né, claro? E principalmente, leve minha terra bem dentro do seu coração, pois minha terra é linda, formosa e hospitaleira. Minha terra vive bem dentro de todos os meus sentidos, porque para mim a minha terra é o melhor pedaço da terra brasileira. Viva Alagoas! Show de bola! Parabéns. Muito bom mesmo. Legal, Adri. A gente está chegando no... você aqui um dia, viu? Você é o primeiro que tem que agendar agora as suas férias. Vou sim. Eu já fui algumas vezes para Maceió, mas nunca me hospedei no teu hotel, infelizmente. Na realidade, a maioria das vezes que eu fui, eu fiquei na casa de parentes aí, né? Mas numa próxima eu vou para cair nos teus hotéis, com certeza, Adriana. Show de bola. Eu acho que a mensagem final que a gente precisa passar aí pro pessoal que está nos assistindo em massa, com certeza é o pessoal das agências, né? É de que a gente precisa se mexer, né? Tá todo mundo em stand-by, pode-se dizer assim, né? Mas a gente precisa se mexer, a gente não pode nós ficarmos parados, né? A gente tem que colocar fazer com que o nosso cliente perceba que a gente está à disposição, né? Não só para vender, mas para atender, né? A gente tem que estar dando informações para os nossos clientes, inclusive, por exemplo, né, sobre as ações que estão sendo tomadas relacionadas ao coronavírus nos principais destinos brasileiros, né? Eu acho que isso faz parte do turismo. Pessoal de vocês, né? E tudo isso que está sendo feito em prol do turismo, para o turismo voltar, isso tem que ser anunciado para o turista,
né? Para o turista se sentir confiante de que ele vai chegar num hotel e vai ter uma higienização bacana, que ele não vai precisar se preocupar com relação a esse detalhe, porque é uma preocupação que todo mundo vai ter daqui para frente, pelo menos ao longo dos próximos meses, né? Então, eu acho que esses são detalhes que muitas vezes a gente esquece de expor e é muito importante para quem está querendo comprar, para quem está querendo viajar, se sentir seguro de alguma maneira. Então, expor informações para o público é uma forma de vender lá na frente, né? Então, acho que essa vontade... Até convido a turma que está assistindo a seguir o @Maceió Marotel e o @Aquasur. Lá a gente está mantendo todas as novidades do hotel, né, e postando todas as novidades do destino também. Então, é uma forma da gente estar mais conectado. Né? Eu gosto muito do livro de Jó, que diz que com Deus está a sabedoria e a força. Né? Ele tem um conselho e um entendimento. Então, como bom cristão, o que eu aconselho a vocês também é pedir a Deus sabedoria, força, e esse conselho e entendimento ele vai nos dar. A gente vai sair dessa, a gente precisa se mexer, a gente não vai ficar parado, o turismo vai voltar mais forte do que nunca e a gente precisa de vocês. Vai mesmo. Depender de nós, vamos estar sempre juntos, aqui firme e forte. Já são 18 anos trabalhando, né, com turismo, com hotelaria, agora também no ramo da construção civil. Como bons alagoanos, começamos com o Maceió Marotel, com 121 apartamentos, hoje temos 207 no Maceió Marotel. O Aquasuíte são 161 apartamentos. E a gente está com um projeto agora, já começamos na Praia de Pioca, vai ser o nosso primeiro resort, que vai ficar por 2 anos, que vai ser o Maceió Mar All Inclusive Resort. E estamos com um projeto também em Maragogi, que vai ser o Maragogi Mar All Inclusive Resort também para os próximos 3 anos. Então, estamos trabalhando muito, porque dentro dos próximos 3 anos vamos ter mais 2 resorts aí, para vocês estarem mais do que nunca junto com a gente, como uma boa empresária brasileira. Queremos conhecer. O nosso destino. E, se Deus quiser, aí tudo vai voltar ao normal. Obrigado pela oportunidade, viu? Sim, vai sim. E a todo mundo que... Eu agradeço, queria convidar todos aí que nos assistem a me seguir no Instagram aqui, que vai ter outras lives relacionadas a turismo aí. Inclusive amanhã uma falando sobre marketing digital de uma agência de turismo aí que foca em viagens para Disney. Tá? Mas o forte deles é marketing digital e é isso que eu vou falar com eles amanhã. Uma verdade imensa, foi uma honra falar contigo. E ficamos à disposição aí para todos que precisarem de qualquer ajuda.